E agora, começando mais um ponto de encontro, nós temos a honra de receber hoje aqui conosco o vereador Capella. Também vai estar conosco o Marquinho que vem contar uma grande história do Tupi Futebol Clube há 40 anos, essa história bacana que você que mora na Vila Tibério e adjacentes pode estar hoje participando conosco no ponto de encontro. E também está conosco o Fernando Braga, para quem não conhece, essa figura que da Vila Tibério todos já tiveram aí o carinho de estar aí em contato através do jornal que ele faz e para que você conheça um pouquinho mais a história do vereador Capella. Bom dia, vereador. Bom dia, Jane. É uma honra estar aqui para os ouvintes da TV Câmara e também a sua presença aqui nos dignifica muito. Eu é que agradeço. Marquinho, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Também é uma honra muito grande para a gente fazer parte dessa história. E o Braga, meu querido Braga, posso falar assim, Braga? Claro, querido Jane. Braga, longas datas, né? Participamos muito de jornal. E você agora também com o seu jornal. E vamos falar um pouquinho aqui da história do Tupi Futebol Clube, né, Braga? Claro, vai ser um prazer. Bom, Capella, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque da nossa entrevista hoje, o Tupi Futebol Clube, 40 anos, contar um pouquinho da história do Tupi Futebol Clube e da importância na Vila Tibério, em homenagem ao que está acontecendo agora. Vocês estão se reunindo aí, fazendo um belíssimo trabalho. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para que o telespectador conheça essa parte da história, que também é da Vila Tibério, né? Ô, Giane, eu queria agradecer ao meu convidado, Marco Abrão, Marquinhos, que a gente o conhece, um empresário, chefe de família e que milita no ramo de rolamentos. Também cumprimentar o jornalista e tiberense Fernando Braga, da nossa Vila Tibério. Ô, Jane, tem algumas coisas curiosas, né? O Tupi faz este ano 60 anos e 40 anos de uma grande conquista, que foi em 1976/77. Mas a curiosidade da Vila Tibério, eu que estou com quase 60 anos de Vila Tibério, e você, curiosamente... Nós todos, né? Os quatro tiberenses. 4 tiberenses. A Vila Tibério, ela tinha um ponto central. O central era a igreja de Vila Tibério. Tudo que nós tivemos, tudo que nós temos, saiu dali. Dali saía o esporte, saía o cinema, saía a cultura que nós adquirimos. E a maior força, porque nós não tínhamos antigamente em casa o seguinte assunto: está chegando as férias de janeiro, está chegando as férias de julho. Nós nunca tivemos essa oportunidade nas nossas casas de discutir um assunto. Era só Vila Tibério. Então o foco era Vila Tibério. E tudo que nós fazíamos, a gente fazia com muito carinho, porque só tínhamos aquilo. E a força também, só para te ajudar aí nesse apoio também, dos padres, né? Que era importante também, a igreja, a matriz também tinha essa importância, que ajudava ali a garotada, né? O interesse, né? Exatamente. Tinha interesse de conseguir levar aquela juventude para os movimentos, né? Movimentos da juventude, movimento dos marianos. E uma coisa curiosa, ali nasceram os jogadores do Tupi. E eu era dos marianos e dentro da igreja tinha a juventude. Juventude da igreja católica, não era o time e tudo. E a gente... Quem era dos marianos ia para o lado do Tupi. Quem era da juventude, da Igreja Católica, ia para a juventude. E nós participamos do Tupi, eu desde 1974. E era um time feito com homens da Vila Tibério e que que trabalhavam em prol do futebol. E esse futebol era muito organizado e conseguia, dentro da cidade, atrair o momento futebolístico para o Tupi. E esses jogadores que lá participavam, da cidade todas, trabalhavam, tinham muita dedicação e muito carinho. E o Tupi foi nascendo desse momento, desse sonho, desse momento aguerrido. E nós vamos falar um pouquinho da conquista de 1976-77, que eu queria deixar para o Marquinho, que foi o nosso professor lá. Eu cheguei... O mestre com carinho, né, Marquinhos? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, narrasse a história do Tupi Futebol Clube, nessa longa caminhada aí, agora vocês fazendo aí um movimento bacana e trazendo aí esse resgate, né?
Na verdade, eu não digo que eu fui o mestre, né? Nós tivemos um grupo extremamente homogêneo, né? A gente fazendo um retrospecto hoje das conquistas, não só do Tupi, mas seleção brasileira, enfim, todas as conquistas que aconteceram, a gente, fazendo um retrospecto, a gente percebe que houve um grupo muito especial nessas conquistas, né? Um grupo extremamente homogêneo, onde eles tinham em comum uma formação interessante, que priorizavam muito respeito, competitividade, até nível intelectual. Nós tivemos até no nosso grupo jogadores que naquela época eles faziam um medicina, outro advocacia, outro administração, outro engenharia, enfim. E outros também que não chegaram nesse nível, porém tinham um nível de educação extremamente de respeito. E um espírito competitivo muito grande também, e que isso fez com que o grupo conseguisse bons resultados, né? E fez a diferença em decisões. Era um grupo realmente extremamente dedicado e que foram valores realmente que contribuíram para essas duas conquistas de 76 e 77. Fizeram a diferença realmente. Fizeram e fazem até hoje, né? Temos aqui grandes nomes também. O vereador Capella é um dos que participaram, o próprio Marquinhos. E agora o jornalista Fernando Braga, que não sei se participou do Tupi, mas hoje participa, trazendo aí toda essa história, né? Você como jornalista, falar um pouquinho de raízes. É gostoso, né, Braga? Gostoso. Então, eu tenho que ressaltar que o Tupi chegou assim a ser considerado a terceira força de Ribeirão. Quase que ele houve assim uma profissionalização. Chegou assim a ponto de disputar a terceira divisão na época, né? A terceira, mas ficou nisso, né? Mas foi um dos times que jogou, inclusive, no estádio do Botafogo, é isso? Sim, ele jogou em vezes, estádios, né? Vários estádios, né? Exato. De grande porte, foi né? uma das grandes forças amadoras de Ribeirão, né? Tem muita gente assim que acha que foi a maior força. Nós tiberenses vamos falar que foi a maior, né, Capella? Agora, uma curiosidade, o nome, eu não sei se é folclore ou não, que a história começa assim, ele foi fundado em 56, mas desde 53 já tinha um pessoal que se reunia e que queria formar um time, né? Mas em 56 foi oficializado, em novembro de 56 foi oficializado, foi registrado na Liga de Ribeirão Pretano de Futebol. De fato e de direito ali foi registrado. Agora o nome que... Então conta a curiosidade pra gente, que eu também estou curiosa. Que tinha um cachorrinho que acompanhava a turma, que era um cachorrinho branco e preto, e que o nome era Tupi. Olha só, então daí nasceu daí o nome, agora eu não sei se é folclore ou se... Bom, e aí nós temos também para mostrar aí para o telespectador, vereador, algumas imagens, alguns vídeos que foram cedidos aqui para que nós apresentássemos aqui. Vocês reviver um pouquinho mais essa história, e se o vereador quiser também, ao longo aí de que está passando na TV e falando e narrando, o próprio Marquinhos também, né? A gente vai ter condição de estar mostrando. Bom, enfim, a gente daqui a pouco vem com essas imagens e vamos falar um pouquinho mais dessa força que está tendo, o evento que o vereador também está agora com toda essa equipe junta, reunindo, fazendo aí, o evento acontece amanhã. É isso, vereador Capella? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, para que os nossos telespectadores e o pessoal aí da Vila Tibério fiquem aí antenado. Ô, Jane. Inclusive as imagens já estão passando, viu, vereador? A gente está mostrando algumas imagens para que o telespectador conheça um pouquinho mais a história, os jogadores tem lá, mas eu queria que o vereador fosse falando também aí desse evento que acontece amanhã. Ô, Jane, faz tempo que nós estamos nos reunindo para fazer uma homenagem às pessoas que torceram, que jogaram e que foram conhecedores do Tupi Futebol Clube. Nós formamos uma comissão de 20 pessoas, 20 pessoas que participaram de todas as épocas, tem jogador de 1961 até 95, e nós fomos criando, né?
Convidamos o Fernando Braga, também Que fez é um parte. mestre, né, que vai trazendo aí esse resgate. Bacana isso, porque sabe a história, conhece, né? Exatamente. E vai orientando a gente, O né? Braga já vem fazendo no seu jornal, mensalmente, a história da nossa Vila Tibério, incluindo o Tupi Futebol Clube. Aliás, quando não chega o jornalzinho da Vila Tibério, nós que já moramos lá e quem mora até hoje já fica esperando, né? Ai, será que não chegou? Meu Deus, ai, nossa, choveu, será que vai ter? Não vai? A gente fica assim, meio apreensivo, né, Depois, Capela? Primeiro a gente ficava no final de semana esperando. Agora o Braga já está Exatamente. na quinta e na sexta-feira entregando. Já tá entregando, Já está saciando a gente com mais verdade. perfeição. Informações fantásticas. E aí nós resolvemos homenagear o título conquistado há 40 anos. Então foi 76/77 que o Braga muito bem historiou em seu jornal e que nós tivemos a arbitragem do melhor árbitro do Brasil, né? Ele veio apitar o jogo da final entre Tupi e Juventude Católica, em que o árbitro foi Dulcídio Vanderlei Bosquila. E nós tivemos a felicidade de ser vencedores do título de Ribeirão Preto e nós fomos campeões, vencemos a Juventude Católica por 3-0. E isso trouxe muita saudade. Nesta reunião nós tínhamos condições de escolher um período, escolher um título, mas o que mais tocou a comissão foi esse título que nós conquistamos em 77, né? Começou em 76 e terminou em 77. E hoje a gente percebe que está tendo uma movimentação que está até nos surpreendendo. Tem surgido fotos aí desde 1961, quase da fundação, que aconteceu em 56. Então houve um interesse muito grande, uma motivação que surpreendeu. Porque quando você encontra uns amigos que você não os vê há muitos anos, e hoje nós estamos sabendo, foi convidado o Paulo, foi convidado o João, foi convidado... mas joguei com ele em 1980, 1970. Então parece que a teia de aranha que tinha no cérebro, parece que ela foi deslocada para esse momento. E você via uma foto do Tupi, você não se emocionava tanto. O Marquinho trouxe ontem umas 10 fotos, o Braga mais umas 10, e você começa a olhar, você começa a se emocionar, uma coisa curiosa. E é muito importante isso, quando você fala que a gente olha, revive aí esse passado, porque hoje com a família toda, todos pais de famílias, alguns avós, outros não, enfim, você traz aí toda essa memória, você revive esse seu momento que você tinha de garoto na época, né, Marquinhos? E se eu estiver errada, vocês me corrigem. E mostrar para os filhos, olha aqui o papai, olha. E por que não falar? Nós temos o jornal do Fernando Braga, eu mostro aqui o Capela novinho, né? Posso falar assim, vereador? Me dá a liberdade aqui. Eu mostro aqui, ó, só para a gente explicar um pouquinho o que é esse bate-papo descontraído hoje aqui no ponto de encontro. Aqui está o vereador Capela, no seu tempo aí de juventude, jogando. E também essa foto eu deixo para o Fernando Braga mostrar aí e explicar um pouquinho essa foto, Fernando, esse jornal belíssimo que você faz. Parabéns mais uma vez, com muita propriedade, onde a Vila Tibério espera com muito carinho sempre aí, semanalmente, o nosso jornal da Vila Tibério, Fernando. Obrigado. Então, essa foto, ela foi retirada, nós não achamos o original. Ela foi retirada de uma edição do jornal O Diário. Olha só, tamanha importância do Tupi Futebol Clube, né? Ele saiu. E outra curiosidade é que a decisão foi contra outro time da Vila Tibério, né? Que foi o Juventude Católica. Que é aquilo que o vereador Capela contou no início, né? Então foi e ganhar da Juventude Católica na época era meu Deus, né? O ápice, né? Era o ápice, né? Futebol amador, né? Era melhor ainda, né? Nossa, era prazeroso, né, Capela? Mas aí, vamos deixar para o Marquinhos contar mais um pouquinho dessa história bacana que é o Tupi Futebol Clube e de algumas façanhas aí que você passou aí ao longo desses tempos aí jogando pelo Tupi, Marquinhos. Olha, é verdade. O que o Capela disse era o grande derby do campeonato amador, né? Era aos tempos atuais, um come-fogo, né? É verdade. Então, realmente, jogar no Tupi era, assim, um prazer de qualquer atleta, porque o Tupi foi uma marca realmente diferenciada, né? Tinha algo no Tupi que nós não sabemos explicar, algo muito especial. Quando eu vim para o Tupi foi jogar um time, eu jogava numa usina,
E eu fui convidado. Nessa usina, nós ganhávamos para jogar. E quando o Tupi me convidou, eu não pensei 2 vezes. Eu larguei tudo e vim embora. Quer dizer, tamanha era essa vontade. O prazer, realmente, que nós tínhamos para jogar o Tupi, e assim, ele era só no Tupi, não jogava para outro clube. As pessoas convidavam, não só o Marquinhos, mas convidavam outros atletas, melhores do que a gente. As pessoas não saíam, continuavam no Tupi. E ficamos no Tupi o resto da vida. Então, realmente, era algo muito especial. É o que eu disse no início, são fatores que fizeram realmente a diferença nesse grupo. Foi um grupo extremamente homogêneo, sob todos os aspectos, né? Então, isso que fez com que a gente conquistasse. Nós tivemos, assim, na decisão, coisas particulares, tipo assim, eu, por exemplo, não tinha condição de jogar porque eu machuquei no domingo, torci meu tornozelo, e uma torção muito forte. Séria na época? Muito séria, realmente, e nós tínhamos 3 dias para tratar. Só que nós trabalhávamos, não tinha tempo de ficar tratando. Não é como hoje, né, Marquinhos? A pessoa fica lá uma semana no spa, cuidando do tornozelo, não, passa mais um mês, enfim. Exatamente. Então, como nós fizemos? Fomos para o jogo na quarta-feira, anestesiamos o tornozelo, uma loucura, fizemos uma bota. Nós tínhamos um médico que jogava, que é o Vitor Veloni, né? Que ele é lateral esquerdo nosso, e fomos para o jogo. E assim como eu vi pessoas ali também fazendo coisas iguais, porque queriam jogar. Paixão era maior. Paixão, o amor pelo clube realmente. E chega lá dentro, faz a diferença realmente. Eu me lembro de uma particularidade do Cid Vanderlei Bosquet, ele falou, olha, 20 minutos de jogo, vocês estão correndo muito, calma, vocês não vão conseguir. Olha só, pedindo para reduzir um pouquinho. O próprio juiz te dá um toque e fala, vocês não vão conseguir até o final. E, imagina, faltou tempo, nós conseguimos e jogava muito baixo. Realmente superava, realmente fazia diferença. O Tupi, realmente, eu sou um pouco suspeito, porque sempre fui um apaixonado pelo Tupi. Mas realmente foi um clube que fez diferença mesmo, e só não foi a terceira, não formalizou como terceira força, por questão de patrocínio, questão de estrutura. Futebol amador realmente é um assunto delicado no Brasil, né? Até hoje, né, Marquinhos? A gente pode falar que até hoje. Tem os grandes nomes aí, né? Claro, os clubes, mas o futebol amador ainda tem aí, infelizmente, não é tão pretensioso quanto os outros, e até os empresários, na hora de ajudar, né, tem uma certa... É verdade, nós perdemos grandes talentos em função dessa falta de estrutura que existe no Brasil. É uma cultura realmente. Né? Infelizmente, é lamentável, é lamentável. E agora eu pergunto para o vereador Capella, ao longo desse período que vocês se reuniram, o Braga, o Marquinhos, o Capella e outros participantes também do Tupi Futebol Clube, eu sei que roda ali um filminho, né, e a gente... Todo instante. Todo minuto, né? Desse período que você está tendo agora, vereador, o que mais te chamou a atenção? O que mais você falou, puxa, valeu a pena até aqui, está valendo a pena? Queria que registrasse esse momento. O vereador que dá a honra hoje de vir aqui na TV Câmara, nesse ponto de encontro, para a gente também é uma satisfação, todos os colaboradores aqui da TV Câmara, muito empenhados, satisfeitos em fazer esse programa com o senhor hoje, viu? Muito obrigada. Muito obrigado também. Jane, o que mais me chama a atenção dia a dia é a surpresa dos convidados. Eu fui num amigo aí que eu não ouvia há mais de 20 anos, e o Braga ajudou muito nisso, o Marquinhos. Não estamos conseguindo achar o jogador, o Helder, não estamos conseguindo. E depois que consegue o endereço, a gente vai até o amigo, até o jogador, e você percebe que a pessoa se surpreende com o momento que ele vai passar. Nós começamos com 166 jogadores convidados e hoje já estamos passando de 250 amigos. Olha só, e nós vamos que fazer espetáculo, né? Tamanha importância do Tupi Futebol Clube, né? Com presença confirmada, né? Presença confirmada. Só, que bacana, Marquinhos. Então me surpreende com as histórias. Me ligou o Dari, me ligou o Deci, me ligou o Marquinhos. Falou, Capella, achamos esse, mas você precisa de ver a alegria que ele teve por ser convidado, por ser chamado. Então nós estamos até preocupados de esquecer de alguém. Estamos
A todo instante... Então é bom que a gente faça esse programa aqui hoje e vai estar sendo transmitido agora ao vivo e também depois reprisado, porque às vezes tem alguém que pode ligar para o vereador, esqueceu de mim e tal, que não é esquecimento, é a correria do dia a dia, às vezes fica alguém realmente, é o primeiro né, vereador? encontro, né? Depois do primeiro encontro, de muitos, né? De muitos. A organização ela vai se desenvolvendo e nós vamos aperfeiçoando. Nós temos certeza de que amanhã, dia 4 de junho, a partir das 12 horas, nós vamos estar na estância Beira Rio, na chácara de um dos colaboradores. Do Deci e do Lelo. Então, que bacana. Então cedeu aí o espaço, né, para que essa turma toda se reunisse com seus familiares, né, ou só o pessoal? Só os jogadores. Olha só, porque então o volume é muito grande. Então, eu já ia perguntar se nesse volume era com a família ou não, mas o vereador já adiantou e me explicou aqui que são só os jogadores, mas isso para que num futuro próximo possa trazer toda essa família que vivenciou também alguns desse momento de vocês, né, vereador? O Marquinhos vai falar isso. Quando nós conquistamos o título em 77, a grande festa que teve no Clube dos Gráficos, né, Marquinhos? Então, até hoje então relata deixa pra muita gente saudade. Esse momento é verdade, eu histórico até aí. encontrei uma fotografia dessa comemoração. Realmente emociona. O que tinha de gente no Clube dos Gráficos, eu não sei de onde saiu tantas pessoas realmente. Passava de 2.000 pessoas? É uma coisa assim que impressionou. E nós voltamos no tempo agora, e quando eu mostrei para o Capela, ele também ficou até muito emocionado, né? Emociona, né? Porque, realmente, eu lamento hoje até a falta desse espírito amador, desse ambiente amador, que, infelizmente, hoje está extremamente profissional, caro, inclusive, né? Porque isso competitivo demais, né? Só o dinheiro ali em primeiro lugar, né? Exatamente. E isso eu acho assim, isso faz uma falta muito grande na formação do atleta. E nessa geração também, porque hoje é uma geração que está fazendo falta a oportunidade de poder competir da maneira como nós tivemos essa oportunidade, né? Então, quando a gente vê essa comemoração, hoje a gente acha que é um pouco difícil você reunir 2.000 pessoas para comemorar um título amador. Hoje nem amador tem. Nem existe, né? A palavra fica muito até em desuso, né? E eu pergunto para o Braga, você acha que, diante do que está sendo colocado aqui hoje, Braga, o vereador Capela falando da importância, o Marquinhos também, desse resgate aí do futebol amador, dessa conquista que houve aí no passado, e hoje com esse evento que vocês estão promovendo, as pessoas hoje querendo, participando, o que está faltando? O ser humano está deixando muito de lado as suas raízes, preocupado mais hoje em status. Você, como jornalista, com essa capacidade que você tem, que você explicasse um pouquinho, porque às vezes o telespectador está ouvindo e não está entendendo muito o que é esse resgate, a importância que teve o Tupi Futebol Clube na vida de cada um dessas pessoas que amanhã vão poder participar desse evento grandioso. Para muitos outros que estão assistindo podem até falar, puxa vida, mas por que está acontecendo isso? E não entender aí o motivo verdadeiro, né? Que você falasse para a gente. Eu vou contextualizar que na época existiam vários campos na Vila Tibério. Então, por exemplo, a Praça José Mortari era o campo do Noroeste. Ali perto tinha outro campo, tinha o campo da Arca, tinha o campo do Tupi, que era atrás do Santos Dumont. E não precisava, você podia chegar lá, de repente, e jogar. Se você tivesse talento, eles te escalavam. Então, ou num campinho... Já abraçava mesmo. Já mesmo, abraçava. Né? Então, era mais fácil você ser jogador. Hoje, para você ser jogador, você tem que entrar numa escolinha. Você não tem essa coisa natural, né? A espontaneidade que tinha, então, né, antigamente. Eu acho que falta lazer, eu acho que falta, assim, a cidade não oferece mais esse lazer espontâneo, gratuito. Não existe mais então, isso, né, Braga? Precisamos de parques. O Parque Maurílio Biagi, por exemplo, oferece, lá tem uma quadra, tem um campo de areia, para vôlei de areia, mas não tem um campo de futebol. Não tem um campinho de futebol. De lado, né? Então, nós não temos mais essas opções. E isso, Capela, é importante que o Braga fala, né? Esse momento de lazer, coisa que nós tínhamos na nossa época, né? Qualquer
terreno que dava um campinho, estava ali um pessoal jogando seu futebol e fazendo a diferença, né? Trazendo aí esse futebol que é nato nosso mesmo, né? Podem agora aperfeiçoar, como muitos fazem, tira daqui, leva para fora do país, para melhorar o desempenho, para melhorar ali as suas jogadas, mas o que é do ser humano, o que é do povo brasileiro, e vamos falar aqui para a Vila Tibério, né? Era um futebol diferenciado, né, Capela? Era um celeiro, né? De atletas. Exatamente, exatamente. O Marquinho, antes de iniciarmos a conversa, ele falou sobre o estresse. Hoje uma criança de 10, 11, 12 anos, ela recebe uma carga, uma pressão para se profissionalizar, que eu acredito que nós perdemos muitos valores por força da pressão até familiar. Porque a família, ela acha que o filho vai ser um Pelé do dia para a noite. E percebe que a produtividade do atleta diante desta pressão, ela não tem sido reveladora. Muitos meninos que poderiam, se tivesse um pouco mais de liberdade, como disse o Braga, disputar uma partida em qualquer campinho de futebol, mas não. Hoje ele já começa a receber uma orientação pesada de treinadores famosos no Brasil e no mundo, e eu percebo que são poucos valores revelados. Você vê a cidade de Ribeirão Preto, deste tamanho, você conta nos dedos o que tem no mundo do futebol e no Brasil. São poucos. E é uma cidade que revelava jogadores nacionais e muitos. Irmãos, inclusive, foram revelados aqui, o Sócrates, o Raí, como outros, Zé Maria, enfim. Muito. Se eu for aqui nominar, até vou esquecer alguns, então só comentei isso aqui para revelar a tamanha importância de Ribeirão Preto. Era vontade, para era o ânimo futebol. De se profissionalizar naturalmente. O Marquinhos falou, jogava com outra consciência, com outra vontade. Só que tudo hoje é profissionalismo. Eles pegam criança, o Santos, com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Você imagina o ser humano que vai ser desenvolvido nesse menino, coitado, com uma vontade ampla de se profissionalizar e conquistar o mundo. E a cobrança nessa criança, né, Marquinhos? Você com muito mais propriedade pode falar para a gente. Essa criança não vai ter uma infância saudável, não é verdade? Ela vai ter uma condição ali de imposição, ó, você joga bem, então você vai treinar tal hora, não vai ter a infância mesmo, né, Marquinhos? É verdade. Ela não vive os momentos da vida, os momentos que a vida ofereceu para ela. Ela é, como eu poderia dizer, ela é assediada por algumas necessidades, por algumas exigências do mundo de hoje. Hoje, os valores são extremamente um pouco diferente do que antigamente, né? Então nós sentimos assim, a gente lamenta porque a criança, ela passa a fase da vida dela que não volta mais e ela não viveu aquele momento que ela deveria ter vivido. Não joga com alegria como jogava, né? Não joga com verdade. O amor cobrança, realmente, né? A cobrança é muito grande. Hoje é por obrigação, né? E não por distração, por prazer. Quantos né? talentos nós saíram da Vila Tibério, só de exemplo, não da cidade mostrar inteira. a Vila Tibério. Vila Tibério tem o Calegari. Exatamente, Calegari é nacional. Exatamente. O Babá, o Vadão. O Vadão, O próprio Tim, na história dele, ele nasceu em Igarapava, mas ele morou na Vila Tibério e se formou ali. Muitos outros, né? O Tião Marino, que jogou no Tupi, né? O Barbante, Nossa, o irmão dele. Tem uma turma aí imensa, né? Não estou lembrando agora, mas tem muitos valores revelados. Bom, nós estamos agora finalizando o nosso ponto de encontro e eu falei assim para o vereador, nós temos que falar do Círculo Operário, que é um trabalho belíssimo. Não vai dar tempo de falar hoje, vereador, mas eu quero trazê-lo numa próxima oportunidade, junto com o Braga, se o Marquinhos quiser também está convidado, para mostrar um pouquinho esse trabalho que o vereador tem feito em prol da Vila Tibério, em prol de tudo que está acontecendo e, em especial, além de todas as outras conquistas do vereador, o Círculo Operário. Mas numa próxima oportunidade nós vamos falar. Para encerrarmos esse ponto de encontro, queria que o vereador fizesse um convite aí para todos, pessoal aí do Tupi Futebol Clube, para quem às vezes não foi convidado, né, como o vereador falou, são muitas pessoas, às vezes não é que não convidou, faltou ali o trabalho, né, de conquistar e achar essa pessoa. Então, que o senhor desse aí um recadinho para que todos comparecessem amanhã, né, no dia 4, nesse belíssimo evento que vai acontecer, em comemoração ao Tupi Futebol Clube, 40 anos, né?
40 anos de uma grande conquista. É conseguiu verdade. realmente mexer com Exato. a família Tupi, né? E a gente observa que é crescente o movimento entre as pessoas que estão participando do movimento e que vão participar no dia de amanhã. Então, eu queria convidar a todos que jogaram no Tupi, a todos que torceram pelo Tupi e que gostam da camisa preta e branca. Amanhã nós vamos estar nos reunindo na Estância Beira-Rio, na chácara do Deci do Lelo, a partir do meio-dia. E a gente vai finalizando aqui mais um ponto de encontro com o vereador Capella e os seus convidados. E eu espero você na TV Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E também às terças-feiras e quintas, a partir das 18 horas, na sessão. Venha participar conosco.